Parev, meu nome é Marcelo e esse é o Estação Armênia Explica, e hoje a gente vai falar de um dos temas mais polêmicos do canal até aqui, a história do grupo Azalá. Como nosso ponto de partida, vamos usar dois outros Explicas já publicados, o Explica do genocídio armênio, que a gente usa bastante por aqui, e o Explica de Sohromon Tehlirian. O ano é 1921 e Sohromon acaba de ser absolvido do assassinato de Talat Pasha. Como falamos no Explica, a Federação Revolucionária Armênia lança a Operação Nêmesis para executar os mandantes do genocídio armênio que haviam fugido de Istambul antes de receberem sentenças de morte pelos crimes cometidos contra a população armênia. Mais de 50 anos se passaram até que um novo grupo de jovens armênios se formou na diáspora. Revoltados com o esquecimento do genocídio armênio, com a ascensão da Turquia no contexto da Guerra Fria e com a indiferença internacional ante ao genocídio. Guiado por esse sentimento, Hagop Hagopian, um armênio nascido no Líbano que se envolveu com grupos de resistência palestina no início dos anos 70, cria o Exército Secreto Armênio para a Libertação da Armênia, Azalá no acrônimo em inglês, em 1975. Hagopian já havia sido membro da Frente Popular de Libertação da Palestina, que inclusive teria ajudado a financiar o grupo armênio. O Azalá foi formado para expor e pressionar a Turquia a admitir a responsabilidade pelo genocídio armênio, apoiar a criação de um Estado armênio e a recuperação das terras, como estabelecia o Tratado de Sèvres em 1920. Importante lembrar que a Armênia nesse período ainda fazia parte da União Soviética, como você pode ver no nosso Explica da Nova República. Os atos do Azalá visavam, portanto, dar visibilidade e divulgação à causa armênia. O grupo se descrevia como uma guerrilha armada e começou com 7 membros. No auge do seu apoio, no início dos anos 80, pode ter chegado a mais de 100 membros diretos e mais algumas centenas de apoiadores. Embora seja difícil precisar esse número, já que em tese era um grupo secreto. O primeiro ataque do Azalá foi o bombardeio do escritório do Conselho Mundial de Igrejas em Beirute, no Líbano, em janeiro de 1975. Ninguém foi ferido no ataque. O ataque seguinte do grupo foi o assassinato de Oktay Girit, o primeiro secretário da Embaixada da Turquia em Beirute, em 1976. Foi nesse ataque que se estabeleceu o assassinato de funcionários do Estado turco como uma tática primária do grupo. Durante o final dos anos 70 e início dos anos 80, o Azalá perpetrou uma série de ataques a diplomatas turcos em todo o mundo. Mais de 30 diplomatas e membros de suas famílias foram assassinados entre 1975 e 1984, o que de fato atraiu muita atenção para o grupo e a causa armênia, mas também muitas críticas. Os alvos mais comuns do grupo eram organizações turcas na França, Suíça e Itália, mas também houve atentados no Líbano, Estados Unidos, Canadá, Turquia, Irã e Espanha, entre outros. Em geral, esses ataques consistiam em bombas às lojas e guichês da Turkish Airlines, representações diplomáticas turcas ou ações que visavam a libertação de membros que haviam sido presos. Outro grupo revolucionário armênio, Comandos da Justiça do Genocídio Armênio, que mais tarde se tornou Exército Revolucionário Armênio, ou ARA, também realizou assassinatos durante esse período, mas tinha a visão política contrária do Azalá. Quando Israel invadiu o Líbano em junho de 1982, o Azalá foi forçado a fugir de sua sede em Beirute. Em 15 de julho de 1983, um ataque ao aeroporto de Orly, em Paris, desuniu a organização. Uma bomba plantada em uma maleta de viagem matou 8 pessoas e feriu outras 55, em sua maioria civis. A bomba era para explodir durante o voo, o que causaria ainda mais vítimas. As discordâncias internas por causa do ataque de Orly foram tão grandes que o Azalá se dividiu em dois. Um lado era liderado por Hagopian e permaneceu comprometido com táticas terroristas, inclusive fazendo parte de negociações de tráfico de armas, e o outro lado, chamado Movimento Revolucionário da Azalá, considerava que os ataques do grupo a civis estavam prejudicando sua causa e se comprometeu a seguir um caminho político mais aberto, focando na libertação da Armênia. Este lado era liderado por Monteh Melkonian, que teria papel muito importante na guerra de Nagorno-Karabakh, e a gente ainda vai dedicar um Explica específico para contar a história do avô. A divisão enfraqueceu consideravelmente os dois grupos e o número de ataques diminuiu drasticamente. Em 1988, Hagopian foi morto em Atenas, na Grécia. Acredita-se que ele tenha sido assassinado por agentes turcos. O declínio constante da Azalá acelerou após a sua morte, e apesar dos ataques de 1991 e 94, reivindicados pelo grupo, pouco se ouviu falar do grupo até 2012, quando um comunicado foi emitido em resposta a bombardeios turcos à Síria. No total, foram registrados 203 ataques do Azalá, sendo 161 deles com bombas. Apesar de ser difícil de entender os atos do grupo no mundo de hoje, na época eles eram vistos como uma resposta de um povo que sofreu calado por muito tempo. Por isso teve tanto apoio. Para isso eu vou dar o exemplo do 5 de Lisboa, ou Lisbon 5, que não é um ato da Azalá, mas sim da ARA. Em 27 de julho de 1983, 5 jovens entram na Embaixada Turca de Lisboa.
Um dos jovens morre numa troca de tiro com o segurança, e os outros 4 fazem de refém os 2 únicos ocupantes, a esposa e o filho do embaixador. Na tarde do mesmo dia, detonam bombas, matando aos 4 e a um segurança. A mulher do embaixador morreu a caminho do hospital. Perceba que a intenção dos jovens era de explodir o prédio junto com eles. Não foi simplesmente uma bomba para matar o inimigo. O saldo final é de 5 armênios mortos para 2 turcos, e os armênios se sacrificaram voluntariamente. A intenção não era atingir um alvo, mas chamar a atenção para a causa. Em uma carta enviada aos jornais antes da invasão, o grupo diz: "Isso não é um atentado e nem uma loucura. É a expressão máxima e silenciosa do sacrifício. O povo armênio aguardou por décadas a solução do julgamento da sua causa pelos direitos humanos internacionais. Nossa conclusão é que o único meio é a luta armada." Entre os links da descrição você vai encontrar o relatório da CIA sobre o grupo, que foi aberto a público em 2010, embora tenham diversas censuras dos dados coletados. E eu deixo como recomendação aqui o filme Uma História de Loucura, que conta a história fictícia do protagonista Aran, que entra pro Azalá na década de 80. E a gente ainda vai contar mais aspectos que surgiram a partir dessa história aqui no canal, porque aqui a gente fala da história da Armênia como um todo, a gente não tem medo de tocar em alguns assuntos. Para acompanhar os novos vídeos que a gente vai postar, você pode acompanhar a gente na sua rede social preferida. Inclusive você pode aproveitar para deixar um comentário caso você tenha alguma dúvida sobre esse Explica ou se você tem sugestão para outros Explicas. Shinor Hagalution para você que ficou até aqui, Itsu Desu Tion.